Olá, pessoal! Hoje eu vou conversar com Matheus Quirino, promotor de justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, para que você possa conhecer um pouco mais sobre a carreira de promotor. Olá, Matheus! Muito obrigada por aceitar essa entrevista aqui para a gente. Eu que agradeço. Olá a todos que estão aqui, se interessaram por assistir esse vídeo para conhecer um pouco mais sobre a carreira de promotora de justiça e do dia a dia que a gente normalmente não encontra nos livros e que não nos contam, e que a gente só acaba descobrindo depois de tomar posse no cargo. Exatamente, por isso que a gente convida profissionais, né, que já têm experiência na área, para que as pessoas que estão assistindo, os concurseiros, que têm interesse sobre a profissão, possam conhecer um pouquinho mais sobre a carreira. Então, antes da gente começar a falar sobre a carreira em si, eu queria que você também se apresentasse um pouquinho para o pessoal. Bom, eu me chamo Matheus Quirino, eu tenho 32 anos, eu atualmente exerço o cargo de promotor de justiça no estado de Mato Grosso do Sul, na comarca de Bonito, especificamente. Fui promotor de justiça em Minas Gerais antes, por 2 anos e meio, aproximadamente. Anteriormente, fui assessor na Procuradoria Regional Eleitoral do Ministério Público Federal aqui em Mato Grosso do Sul. E também fiz estágio no Ministério Público Federal nos tempos de faculdade, ou seja, uma vida toda dentro do Ministério Público. Eu ia, inclusive, perguntar isso, em que momento que você decidiu entrar para o serviço público, mas foi logo no começo, então, da sua trajetória profissional, você já começou no serviço público. Sim, sim, eu fiz a prova para o estágio no MPF no segundo ano de faculdade, isso já revelando, já falei a idade, né? Então não tem problema nenhum. Em 2005, eu comecei em 2006 e aí tive a oportunidade de fazer 3 anos, porque foi um pouquinho antes da modificação da lei do estágio, que limitava a 2 em cada órgão. E logo após, eu fui convidado para assessoria eleitoral no Ministério Público Federal e depois decidi parar, já tinha uns 3 anos de atividade jurídica, e parar para me preparar para o concurso para a carreira de membro, e, inicialmente com aprovação em Minas e depois em Mato Grosso do Sul. Então, o tempo total como promotor de justiça, já são quantos anos? Já se passaram mais de 5 anos. Já Mais de tem cinco uma boa anos. experiência, então, para contar para a gente, né? Sim, sim, já tem bastante história. E, se bem que em uma semana eu garanto que qualquer um que puder e que tenha essa experiência vai ter muita história para contar já. Legal. E qual é a importância, né, do trabalho de um promotor de justiça? Nós normalmente temos a impressão, quando se chega, e eu falo aqui já do ponto de vista da realidade, né? De que o trabalho é infindável e de que nós temos um grande desafio pela frente, normalmente numa cidade de interior, afastado da capital. Muitas vezes isso não é algo incomum fora do nosso estado natal. Eu tenho muitos amigos que são promotores de justiça, que são do Mato Grosso do Sul, mas que estão hoje no Distrito Federal, ou estão no MP de São Paulo, no MP de Minas, do Paraná, e assim por diante. Então, você normalmente vai para um outro estado, vivenciar uma outra realidade e, começando como substituto, provavelmente em uma cidade pequena, do interior, em que você é praticamente um clínico geral, detém todas as atribuições, que não são poucas. A relevância, ela vai sendo vista no dia a dia quando se nota que a população conta com o Ministério Público essencialmente para que os serviços de relevância pública funcionem bem, porque não é incomum chegar em uma cidade em que não funcionam os serviços de assistência social, não funcionam corretamente os hospitais, quando há hospital, enfim.
e que muitas das vezes aquela última esperança que o cidadão tem é o Ministério Público. E quando o resultado do seu trabalho é visto socialmente, isso traz, além dessa gratificação pessoal pela realização, mas principalmente a satisfação por ver que é possível modificar, ainda que um pequeno pedaço da sociedade, ainda que seja em uma pequena escala. Eu não vejo, e até utilizando uma frase que muitos devem ouvir, que a gente enxuga gelo quando começa na carreira, né? A gente só apaga incêndio porque o volume de trabalho é, de fato, elevadíssimo e a gente não para um segundo. Só que esse enxugar gelo ou apagar incêndio, ele reflete na vida de uma pessoa. E para aquela pessoa, isso não foi apenas apagar gelo, não foi apenas enxugar gelo, não foi apenas apagar fogo. Isso mudou a vida daquela pessoa de uma forma, muitas das vezes, significativa e que há uma gratidão, assim, que se vê, que se nota e que é manifestada, principalmente no interior, nos momentos iniciais da carreira, em que a gente está ali nos rincões mais afastados das capitais. E na prática, né, como que é o trabalho do promotor de justiça, como que é a rotina, o dia a dia? Bom, o dia a dia, a gente pode tentar estabelecer aí digamos assim, um padrão, um arquétipo do dia a dia do promotor de justiça, né? Nós temos que conciliar o atendimento ao público com a pauta de audiências, com as reuniões periódicas do júri, e tudo isso com o acervo de procedimentos extrajudiciais e a carga de processos judiciais. Então, a primeira coisa que não te falam antes de você entrar na carreira é que você tem que aprender a ser um bom gestor de processos de trabalho, a otimizar a sua forma de trabalhar. E a segunda coisa é que você vai ter uma equipe, por maior ou menor que seja, você vai trabalhar com outras pessoas que vão ser essenciais para que seu trabalho na atividade fim possa ter resultado. Normalmente, um gabinete é composto pelo promotor de justiça, um técnico ou uma técnica, alguns estados chamam de oficial de gabinete, oficial de promotoria, enfim, e um analista ou assessor, isso também vai variar de estado para estado, que vai auxiliar na elaboração das peças jurídicas. Estagiários, quando nós temos essa possibilidade, às vezes ficamos sem, mas via de regra há também, pelo menos um estagiário, e agora, nos últimos anos, o estagiário de pós-graduação, aquele que já terminou a graduação e continua exercendo essa função de estágio, mas agora num nível, digamos assim, um pouco mais elevado e que contribui muito para a atividade fim. Então, essas duas questões, a de gestão de processos de trabalho e gestão de pessoas, são coisas que você vai acabar descobrindo na prática, que você precisa ter essas habilidades também. E o trabalho, ele costuma ser mais interno, dentro do gabinete, ou mais fora, em audiências, né, mais externo? Como que é o dia a dia nesse sentido? Olha, isso varia muito de comarca para comarca, mas é natural que em todas elas haja pelo menos 2 a 3 dias de audiência, então que você vai ter, dependendo do juiz, ele marca desde manhã até a noite, e aí marca 3 dias, tem juiz que marca todas as tardes, todos os dias, isso varia muito, mas o gabinete em si,
há alguns períodos em que você se senta muito pouco na cadeira do seu gabinete. Até porque nós temos, além das audiências e das sessões plenárias do Tribunal do Júri, as inspeções periódicas, né? Tanto em instituições de acolhimento de menores, em instituições de longa permanência de idosos, as inspeções feitas nos presídios, nas delegacias, e assim por diante. Então, há uma enorme gama de atribuições que só se realizam fora do gabinete. Além, é claro, das investigações do nosso extrajudicial, em que nós temos que ir a campo para poder instruir um determinado inquérito civil, para poder instruir um procedimento preparatório. Então, não dá nem para falar que é 50%, 50%. Na realidade, a atuação ela é muito mais fora do gabinete do que dentro. E em relação à carga horária, né? Qual que é? Essa é uma questão bem relevante, porque não há um horário fixo. Embora o órgão tenha um horário de funcionamento, não existe uma estipulação de horário determinado para o membro, não de um horário máximo, pelo menos. Essa é a questão. Porque raramente você vai conseguir resolver aquele mínimo de volume de trabalho do dia em 8 horas. Então, em alguns locais, o funcionamento é do meio-dia às 19, são 7 horas seguidas. Em outros locais, como no Mato Grosso do Sul, é de 8 às 11, de 1 às 18. Dificilmente tem algum dia que comece às 8 e termine às 18. E dificilmente em Minas havia algum dia que começava meio-dia e terminava às 19. Também, dificilmente, a semana termina na sexta-feira. Eu ia perguntar, inclusive, isso, né? É comum trabalhar os finais de semana ou é mais esporádico? A gente tem, esporadicamente, os plantões. Os plantões, normalmente, são feitos por região, portanto, há um revezamento entre promotores de justiça daquela região e nas promotorias de justiça de segunda entrância, ou entrância intermediária, ou especial, que são aquelas que têm mais de um ofício, né? Mais de um promotor naquela comarca. Esse revezamento ele é feito periodicamente, de forma cíclica, e, portanto, os plantões de final de semana nós temos, e aí vai depender do número de promotores que podem revezar. Mas fora o plantão, para que se possa adiantar a parte do trabalho, para que se possa compensar um retorno de férias em que o trabalho vai se acumulando nos dias que você está fora, por mais que haja alguma substituição por outro colega, nunca é a mesma coisa. Nós temos muitas das vezes que estender a semana para sábados e domingos, embora o ideal seja que isso não se torne regra. O ideal seja que depois de um tempo, e depois de um tempo isso é possível, plenamente possível, você consiga deixar a promotoria funcionando de uma maneira que de segunda a sexta, de 8 às 18, tudo vai se resolver. Certo. E em relação à remuneração inicial, eu sei que pode variar de repente, né, a cada estado, mas uma média assim de remuneração inicial, qual seria? Olha, um promotor substituto varia de fato de estado para estado. Há estados que começam aproximadamente, vamos colocar como uma média, 25 mil em média, é a remuneração de um promotor substituto. E normalmente
ao progredir na carreira, né, com as promoções para promotor de primeira entrância, segunda entrância, entrância especial, ou a denominação de entrância intermediária e final, vai ser uma diferença de 5%, geralmente, em relação à entrância anterior. Portanto, já se começa com uma remuneração bem elevada e há uma progressão, é claro, né, desses 5% a cada degrau que se sobe, por assim dizer, e que é bem diferente de ministérios públicos em outros lugares do mundo, né, até porque nosso Ministério Público é completamente peculiar nas suas atribuições e também o é nessa forma de remuneração. Por exemplo, estados norte-americanos em que a remuneração inicial é praticamente metade da final. Aqui nós já começamos com essa diferença dos 5%, 5% e 5%. E como que funciona essa progressão na carreira? Explicando um pouquinho melhor. A progressão na carreira, ela vai se dar sempre por antiguidade ou merecimento. É possível a promoção, onde você vai objetivar, digamos assim, ir para uma entrância superior à que você se encontra, ou a titularização de uma comarca, se você ainda é substituto. Então, você vai, como substituto, titularizar numa comarca de primeira entrância, depois, por promoção, por antiguidade ou merecimento, para uma comarca de segunda entrância, e depois, para uma de entrância especial. Depois da entrância especial, a promoção é para o cargo de procurador de justiça, e aí para atuação perante o Tribunal de Justiça. Certo. E em relação à escolha da localização onde se vai atuar, né? Como é que ela é feita? Inicialmente, o critério vai ser a classificação que você tem no concurso. Por isso, a importância daí da classificação, porque ela que vai determinar a antiguidade de início. A antiguidade vai se dar pela ordem na qual você foi aprovado, né, naquele determinado concurso. Então, se uma turma nova é nomeada e toma posse, aqueles então candidatos e agora promotores de justiça ou promotoras de justiça vão escolher eventuais comarcas, né? São publicados editais no Diário Oficial do Ministério Público de cada estado relativo à vaga numa comarca X. É feita a inscrição para aquele concurso de promoção, digamos assim. Normalmente, como a gente está falando de início de carreira, quem vai se inscrever serão os que acabaram de entrar, e o merecimento ainda vai ser algo muito difícil de se aferir em quaisquer que sejam os critérios estipulados pela lei complementar de cada estado. No começo de carreira acaba tudo se resumindo à antiguidade. E a antiguidade, por conseguinte, se resume na ordem de classificação no concurso. Então, acaba sendo, pela ordem de classificação no concurso, a escolha da comarca. Que geralmente começa com comarcas menores até ir para uma maior. Normalmente, as comarcas que abrem para que você possa titularizar, né, como promotor substituto, você passa a ser titular, são comarcas que estão vagas e que normalmente são aquelas menores, mais afastadas da capital, ou comarcas que às vezes não são tão afastadas, mas são que nós chamamos de comarcas bomba, né, pelo grande volume de serviço. Também é possível que, em alguns estados, que você continue como substituto por mais tempo, que você não necessariamente tenha que titularizar nas primeiras oportunidades. Aí vai ser uma escolha de carreira que você faz. Em Minas, por exemplo, isso era algo muito comum. Havia, quando eu entrei, pessoas que eram membros, né, que eram substitutos há 10 anos. A questão é que, como há um grande número de comarcas em Minas, um grande número de promotorias de justiça, por conseguinte,
quem está há mais tempo como substituto escolhe primeiro e, portanto, poderia acabar escolhendo comarcas muito boas, ainda que como substituto, e com a peculiaridade de que em Minas essa substituição sempre tentou-se fazer de modo a que durasse pelo menos um ano, vamos dizer assim. Então, pelo menos um ano é certo que aquele promotor substituto, ainda que há 10 anos como substituto, permaneça naquela comarca e numa comarca melhor do que ele estaria se ele tivesse titularizado inicialmente ou se ele tentar titularizar naquele momento. Então, essa é uma escolha até importante de se ressaltar. Se você quer progredir na carreira e pensa nessa questão de ir de uma comarca, titularizar uma comarca de primeira, depois promover para uma de segunda, eventualmente para uma especial, e quem sabe, hoje em dia já é um pouco mais difícil, mas promover para o cargo de procurador de justiça, o ideal é que já se titularize na primeira oportunidade, ainda que você tenha que encarar uma comarca um pouco mais longínqua, um pouco menor, com uma população menor, com um índice de desenvolvimento humano mais baixo, mas na qual você vai ter a oportunidade de ter experiências de vida e de engrandecimento pessoal e profissional que você não vai encontrar, por exemplo, atuando na capital. E como é que funciona a transição também, né, no seu caso, que estava em Minas e foi para o Mato Grosso? É tranquilo? É comum mudar de estado? É uma coisa mais complicada? Como que funciona isso? Olha, não é tão comum, embora, só pensando aqui, eu já lembrei de 3 casos de colegas que voltaram para os respectivos estados. Mas não é tão comum pelo seguinte fator. Normalmente, por exemplo, em Minas é um ministério público fantástico. Eu poderia ter continuado minha carreira ali, já teria em Minas Gerais os 5 anos de carreira, né? Não teria essa divisão de ter que passar por 2 estágios probatórios, e, enfim. Essa questão de mudança de estado, ela não é tão comum porque a permuta não é possível. Então, você tem que fazer um novo concurso, no caso do Ministério Público Estadual, né? Fazer um novo concurso para aquele estado para o qual você deseja exercer esse cargo e começar todas as etapas novamente, desde a prova objetiva, as várias provas subjetivas, a prova oral, alguns estados a prova de tribuna, e, portanto, não é tão comum pelo fato de que você já tem um grande volume de trabalho. E estudar, além de tudo, além de ter toda essa exigência, essa cobrança que, às vezes, nós fazemos de nós mesmos no estágio probatório, estudar para um outro concurso, para um outro estado, né, em outro Ministério Público, ainda que seja com uma intenção nobre de voltar para casa, não é fácil, não é comum, mas eu tenho exemplos aqui, lá de Minas Gerais, por exemplo, de uma colega que voltou para que foi para o MP da Bahia, ela era baiana, e uma que foi para o MP de São Paulo, e também outro que é do MP do Paraná, que veio para o Mato Grosso do Sul, que também tinha passado em Minas, e no meu caso também, passado em Minas, vim para cá, no MP do Mato Grosso do Sul. Mas então tem que começar do zero, não tem como aproveitar nenhuma etapa do outro Então, concurso, é tudo de novo. houve a tentativa de regulamentação dessa questão, tanto pelo CNJ, para juízes, como pelo CNMP, mas isso ficou muito tempo parado, discutiu-se muito a respeito, e principalmente em relação ao Ministério Público, pela questão da autonomia dos entes federativos. Isso é algo que entendeu-se bem complicado de se regulamentar, de como se faria essa permuta, de se
alguém que está na entrância especial no estado vai voltar para o começo da carreira no outro estado, ou vai para a entrância especial daquele estado, se houver uma vaga. Então, não progrediu muito essa questão da permuta. E aí, só mediante novo concurso de provas e títulos, tudo do zero. Entendi. E em relação à divisão de áreas, né? Como que ela é feita e quais são as principais áreas do Ministério Público? Bom, a divisão de atribuições, ela, inicialmente, quando você é promotor numa comarca de primeira entrância, ela não existe. Você vai ser o clínico geral da comarca e, portanto, vai exercer todas aquelas atribuições que são inerentes ao Ministério Público, que são constitucionalmente atribuídas ao Ministério Público como incumbências, né, diz a Constituição, de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos direitos sociais, individuais indisponíveis e transindividuais. Dentro disso, nós temos aí áreas que, digamos, são mais sensíveis no interior, principalmente, e que com mais frequência você vai ter que lidar com problemas graves e buscar soluções que refogem ao puramente jurídico, principalmente a área de infância, a área da tutela de idosos, algumas áreas como patrimônio público no interior é algo, a defesa da moralidade pública e do patrimônio público é algo infindável, algo que deve ser constante, deve ser priorizado uma atuação preventiva sempre, né, evitar que ocorra o ilícito, porque de fato há uma enorme quantidade de irregularidades que às vezes você se depara e nota que por vezes trata-se de falta de preparo, são erros, e algumas outras vezes não, outras vezes são atos realmente de improbidade administrativa e que devem, portanto, receber o tratamento adequado, seja com a possibilidade de um termo de ajustamento de conduta, se for o caso, seja com uma ação civil pública, enfim, há diversos instrumentos e tudo vai depender da análise daquele caso, das peculiaridades que você já vai conhecer da comarca, das pessoas que você já vai conhecer da comarca, porque você vai trabalhar diretamente e frequentemente com o prefeito da cidade, com os vereadores, com o conselho tutelar, com a equipe da assistência social, do CRAS, do CREAS, nos municípios onde existe, o CREAS, por exemplo, nem todos os municípios possuem, com aqueles que compõem a instituição de acolhimentos de menores, né, a casa-abrigo, nos casos em que, por exemplo, não é pública, mas é um convênio com o poder público. E, portanto, essas áreas de infância, diria, idoso deficiente, aqui bastante meio ambiente, questões ligadas ao meio ambiente, e uma das áreas dentro do criminal, que é talvez aí no interior, uma grande vitrine, como dizem, do Ministério Público, que é o Tribunal do Júri. As sessões plenárias do Tribunal do Júri no interior, elas realmente são eventos, elas realmente enchem o salão do foro, elas são normalmente a ocasião em que grande parte da população vai ver quem é o novo promotor ali que tomou posse, e isso faz com que, além da grande responsabilidade que é atuar em plenário, né, você tenha como utilizar isso para expor para a população
qual é o verdadeiro papel do Ministério Público, né? O Ministério Público que busca promover a justiça e não meramente uma acusação ou uma condenação a qualquer custo. O Ministério Público que não atua somente no criminal, mas que atua também na defesa do consumidor, em caráter coletivo, que atua na defesa da saúde, que atua na defesa do meio ambiente e da tutela dos direitos das crianças e adolescentes. E, portanto, o júri, ele dentro do criminal, no interior, uma área também relevantíssima, justamente por essa disposição que o membro do Ministério Público tem e que pode ser bem aproveitada para reforçar a importância do trabalho do Ministério Público ali e a confiança da população no trabalho do Ministério Público, principalmente. E atualmente, aí em Bonito, você está focado em alguma área? Como que tem sido o seu trabalho em Bonito? Em Bonito, sendo uma promotoria de segunda entrância, já existe uma certa divisão de atribuições. Mas é uma divisão de atribuições ainda pequena, porque são 2 promotorias. Então, continuo fazendo... há uma divisão, né? São 2 varas também, mais o juizado especial. E, então, civil e criminal, normal. Então, a divisão não muda muito, isso vai mudar a vara em relação a qual você vai atuar. E o que vai mudar mais é no extrajudicial. Aí sim tem uma pequena diferença para uma comarca de primeira entrância, onde você faz de tudo. Em Bonito, eu sou responsável pelo patrimônio público e pela defesa da moralidade pública, pela tutela dos direitos do consumidor, pelo velamento das fundações públicas. Além dessas atribuições, uma atribuição interessantíssima que é a de tutela do direito das vítimas de crimes. Essa é uma atribuição que muitas vezes ela é esquecida, deixada de lado, mas que aqui existe, tanto no plano geral de atuação, como algo prioritário, uma relevância muito grande, principalmente, eu falo aí especificamente da comarca de Bonito, que tem um elevado número de crimes relacionados à violência doméstica e familiar. E quando você atua nessa área de tutela do direito das vítimas, e aí a gente está falando extrajudicialmente, com medidas extrajudiciais de prevenção, trabalhando com a informação, trabalhando em conjunto com a polícia, com as polícias, né, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Existe um programa lá em que há um acompanhamento de vítimas de violência doméstica, em que a Polícia Militar com frequência vai naquele domicílio para ver como está a situação do casal, que porventura tenha voltado, e não é incomum que isso aconteça, mas isso tem dado resultados no sentido de evitar-se a reincidência. Então, é uma área muito interessante e que, dependendo da comarca, ela vai ter um direcionamento ou outro. Lá, por ter essa característica de um grande número de crimes de violência doméstica, envolvendo, né, violência doméstica ou familiar, e essa forma de atuação preventiva, em conjunto com a polícia, na verdade, às vezes, não só preventiva, mas repressiva de reiterações criminosas, ela tem sido bastante eficiente. E quais são os principais desafios na carreira de promotor que você identifica, até que já vivenciou? O principal desafio talvez seja o de aceitar que você não tem como mudar o mundo por inteiro de uma vez só em uma semana. Esse talvez seja o primeiro desafio, porque normalmente quem busca a carreira do Ministério Público
tem alguns ideais de promoção de justiça, de servir à sociedade, de defender a democracia e saber que há algumas limitações fáticas, jurídicas, temporais e, claro, humanas, né? Nós temos que descansar também, temos as nossas famílias, temos que cuidar da nossa saúde. Isso é importantíssimo para aqueles que querem ingressar na carreira e que, sem dúvida alguma, vão ter sucesso nessa empreitada, que não se esqueçam disso. Porque muitas vezes, no começo da carreira, e às vezes não só no começo, mas depois de 5 anos, pelo menos, até onde eu posso falar, você, pela paixão, pelo aquilo que você faz, você acaba, algumas vezes, exagerando na distribuição da sua energia para o trabalho, esquecendo-se que também é necessário momentos de lazer, momentos com a família, momentos de descanso e momentos de cuidar da saúde. Isso é importantíssimo para que você possa aí trabalhar o resto da sua vida fazendo aquilo que você tem a paixão por fazer e não que você tenha que, porventura, depois de algum tempo, tirar uma licença médica por um excesso de trabalho, por um burnout, por algo do tipo, o que não é incomum, o que às vezes pode não ser tão divulgado, né? Mas que não é incomum e hoje até já se tem essa noção de que o excesso de trabalho, por mais que muitas vezes você tenha que puxar um pouco mais, né, se esforçar um pouco mais, ir um pouco além, mas isso não pode se tornar uma regra a ponto de comprometer a sua saúde, porque de outro modo você vai acabar não conseguindo trabalhar em absoluto por um determinado período de tempo e de nada vai ter adiantado ter se desgastado tanto. Então é preciso dosar um pouco isso. Esse é o primeiro desafio que eu diria. O segundo seria naqueles casos em que você sai do seu estado natal, da sua cidade natal, o de adaptar-se a novas realidades, a novas culturas, porque o Brasil tem uma miríade, assim, um rosário de culturas diferentes, de modos de vida diferentes, e essa adaptação inicial ela pode ser um pouco difícil, mas no final das contas ela é muito enriquecedora. Outro desafio que eu poderia trazer é o de bem exercer a sua função sem se acomodar. Manter-se preparado sempre, manter-se atualizado sempre, não ter aquela ideia de que depois que eu passar, depois que eu tomar posse, eu vou queimar meus livros, como alguns falam brincando, né? Não. Aí que você vai precisar deles mesmo, vai precisar de mais livros e vai precisar sempre de livros, porque a sua profissão demanda isso. E quanto mais você estuda e se atualiza, isso é uma consequência natural. Aqueles que trabalham com você na comarca, o juiz, o promotor, o outro promotor, os outros juízes, o defensor público, os advogados, isso traz respeito pelo seu trabalho também, do ponto de vista técnico. E isso é importantíssimo para o Ministério Público. Então, esse é um dos desafios, de não se acomodar pelo fato de ter sido aprovado, porque você está só começando uma nova etapa. E dentro da sua carreira, né, como promotor, teve algum fato que mais te marcou? São várias mesmo. Eu vou falar de uma que, assim, dá um exemplo. Talvez nem tenha sido das mais graves, embora seja gravíssima. A enchente de uma instituição de acolhimento de menores que
estava construída já à beira, às margens de um rio, ou seja, numa área de preservação permanente, que por si só já era uma irregularidade, e de repente, com a cheia do rio, e enchia muito, assim, chegava a quase 2 metros, você com 12 acolhidos ter que encontrar uma solução junto ao prefeito, junto à Secretaria de Assistência Social, junto, nesse caso, tratava-se de uma casa-abrigo privada, digamos assim, sem fins lucrativos, mas com um convênio público de repasse de verbas públicas e recebimento de doações privadas também. Mas, da noite para o dia, você acorda com essa notícia da enchente e você tem que buscar a solução para esse problema, com todas as limitações que aquele município, que é escasso em recursos, que é escasso em locais apropriados para tanto, e você precisa de uma solução rápida, porque não tem como parar para pensar, não tem para pensar no sentido assim de raciocinar para ver qual seria a solução ideal, mas tem que dar uma solução adequada e eficiente, e aí depois trabalhar com o poder público, medidas que vão a longo prazo, sem trazerem assim condições melhores, mas você tem situações dessa natureza que você nunca imaginaria, ou que não imagina quando está prestando a prova para concurso. E até acho legal, para quem de repente também está estudando ou está fazendo faculdade de Direito e pensa, de repente, na possibilidade de tentar a carreira de promotor, qual que é o perfil, né, para a pessoa saber se realmente se identifica? Qual que você diria que é o perfil de um promotor de justiça? Tem que ser necessariamente, vou colocar entre aspas, tá? O cara chato. Ele é o cara chato porque ele é o cara que vai fiscalizar, né, o fiscal da ordem jurídica, ele vai fiscalizar, fazer o controle externo do poder público, no sentido de verificar se atos de improbidade estão sendo praticados ou não. Ele é aquele que vai ver se os recursos estão sendo devidamente aplicados, é o que vai inspecionar a instituição de acolhimento para ver se as normas básicas estipuladas para a instituição estão sendo observadas. Ele vai ser aquele que, no âmbito da tutela do meio ambiente, vai verificar eventuais danos ambientais que estão sendo praticados indevidamente e, portanto, é necessário esse perfil investigativo, um perfil de pessoas que têm esse senso indutivo, que têm uma percepção de como encaminhar uma linha investigativa, principalmente na parte extrajudicial, e que tem proatividade, porque nós provocamos o poder judiciário quando necessário. Esse é o grande ponto. O Ministério Público, ele pode resolver uma série de problemas, uma série de conflitos extrajudicialmente. Então, com proatividade, com criatividade, com essa determinação, com esses ideais, você consegue resolver extrajudicialmente. Nos casos em que é imprescindível a judicialização, aí você vai ter que ter essa proatividade no sentido de buscar uma tutela jurisdicional que assegure aquele determinado direito fundamental que você objetiva resguardar, seja de um menor, seja um direito transindividual relativo à saúde, relativo ao meio ambiente, seja numa ação penal e assim por diante. Diferentemente das carreiras
da carreira da magistratura, em que você tem o poder decisório, mas é inerte. No Ministério Público você tem que ser dinâmico, proativo e convencer o juiz a decidir daquele modo em que você busca ou entende ser o justo para a solução do caso. E aí, em relação também aos requisitos, né? A gente falou agora um pouco do perfil, mas os requisitos, além de ser formado em direito, quais são? Tem que ter 3 anos de prática jurídica? São os 3 anos de atividade jurídica que pode ser preenchido, esse requisito, tanto pelo exercício da advocacia, e aí cada estado vai determinar o que se entende por atividade jurídica, geralmente fazendo referência a um determinado número de ações por ano, né, durante esses 3 anos, ou pela ocupação de um cargo, seja ele efetivo, seja ele em comissão, exclusivo de bacharel em direito. Em alguns estados, ainda que não seja exclusivo de bacharel em direito, mas que as funções exercidas sejam predominantemente jurídicas, também essa atividade valeria para essa contagem do trido da atividade jurídica. Basicamente, a formação jurídica, os 3 anos de atividade jurídica, há outros requisitos, é claro, né, como a quitação eleitoral, aqueles requisitos gerais para os cargos públicos em geral. E é um concurso que tem várias etapas, né? Acho que são umas 4, 5 etapas. Sim, sim. Normalmente, a gente não tem uma regulamentação pelo CNMP, tal como existe pelo CNJ, de um padrão de concurso, porque, por exemplo, no concurso para juiz, você tem a divisão dos grupos em todos os estados é a mesma, o número de questões de cada matéria é sempre a mesma, porque existe uma regulamentação do CNJ nesse sentido. Já no Ministério Público, o CNMP não faz essa limitação. Então, as provas podem variar em extensão, em modo de ser, mas basicamente é possível traçar um perfil geral. Uma prova objetiva, né? Ou uma etapa objetiva, porque há estados que você faz mais de uma prova objetiva, né? Faz uma de manhã, uma tarde, como Santa Catarina, salvo engano. Depois, as provas que são as dissertativas, e isso vai variar bastante de estado para estado, de como elas são feitas. Por exemplo, em alguns estados, são feitas de uma vez só. Em São Paulo, são 4 horas para fazer uma dissertação, responder um grande número de perguntas e fazer uma peça. E no Mato Grosso do Sul, são 6 dias seguidos, de cada dia relativo a um grupo de matérias, 5 horas por dia. Em Minas, se eu não me engano, foram 2 dias. No Rio de Janeiro, você tem, por exemplo, a questão das etapas. Você faz primeiro o grupo 1, se você é aprovado, aí você faz o grupo 2, isso na parte das subjetivas ainda, até chegar à aprovação em todos os grupos. Passada a parte subjetiva, normalmente é feito o exame psicotécnico antes da prova oral. Então, antes da oral, você passa por uma avaliação, por algumas avaliações psicológicas, né, aqueles testes psicológicos, e depois disso, a prova oral, que também varia em formato de estado para estado, podendo ser, como em Minas, 8 examinadores, a prova com uma duração de aproximadamente 2 horas, né? Você vai ser questionado na sequência das matérias e dos grupos. Pode ser, como no Rio de Janeiro, em que você faz a prova ou pela manhã ou pela tarde, e só faz a do dia seguinte se você for aprovado, a nota sai no mesmo dia. Ou, como no Mato Grosso do Sul, em que você tem ali também todos os examinadores, mas existe, por exemplo, um tempo limite por matéria e um número determinado fixo de questões por matéria.
Então, existe uma grande diversidade, mas, basicamente, uma prova objetiva, várias provas dissertativas e a prova oral, que também pode incluir, em alguns casos, a prova de tribuna, que é um júri simulado, onde você vai receber um processo, normalmente um processo real, a cópia de um processo real, e você vai ter um determinado tempo para fazer um júri simulado. A sustentação é como se fosse a sua fala nos debates em plenário, só que você tem um tempo reduzido, claro, normalmente são 20 minutos. E ainda tem também o estágio probatório, né? É a última etapa. Já é Isso, nomeado, mas ainda você ainda está sendo avaliado, né? Isso reprova também, né? no caso do concurso para o Ministério Público, você, diferentemente, por exemplo, de concursos para carreiras policiais, em que você tem academia, em que ainda você não faz parte da carreira, né? De Você formação. ingressa, mas está ali. A gente vai para o curso de formação, mas a gente vai para o curso de formação já como promotores substitutos. A grande questão é que durante os 2 primeiros anos há o estágio probatório, de fato. E durante o estágio probatório, você é avaliado constantemente, acompanhado e orientado pela corregedoria. Até essa é uma das funções, né? Às vezes a gente dá destaque só para a questão punitiva, sancionatória, mas a função primordial da corregedoria é a de orientação. Ou seja, a corregedoria ela não busca inicialmente punir erros, ela busca corrigir, porque você está ingressando na carreira, você pode não ter feito estágio no Ministério Público, não ter trabalhado no Ministério Público anteriormente. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ser assessor, de ter sido estagiário, então já tem uma noção. Algumas pessoas, às vezes, não fizeram estágio, ou fizeram em outras áreas completamente distintas, né, com funções bem distintas. Então, a ideia inicial é sempre de orientação. E é claro que daí depois de orientado, presume-se que você irá seguir essas orientações e esses 2 anos você tem avaliações trimestrais durante 18 meses, né, em que você tem que mandar esses relatórios trimestrais. Ao final desses 18 meses, tem mais 6 meses, em que o corregedor vai fazer o parecer pelo vitaliciamento ou pelo não vitaliciamento. E vai submeter esse parecer que ele faz, da sua avaliação de estágio probatório, ao Conselho Superior do Ministério Público. E o Conselho Superior vai votar o seu vitaliciamento. E aí sim você torna-se vitalício na carreira. E a diferença é que a perda do cargo somente pode se dar por meio de ação judicial. Entendi. Muito legal, né? São realmente várias etapas, é um caminho longo, assim, a ser percorrido, né? Para Com quem certeza. sonha, aí vale a pena se dedicar, esforçar, estudar e seguir tudo certinho, porque vale muito a pena, é bem gratificante conseguir Com atingir todos certeza. esses estágios. O ideal é que faça-se aquele concurso que você realmente tem aptidão e que você gosta, mas muitas vezes você não teve como ter essa experiência, né? E às vezes tem gente que eu conheço que não fez estágio no Ministério Público, mas passou no concurso depois e hoje atuam e são promotores e promotoras excelentes, apaixonados pelo que fazem, mas que antes não tinham essa certeza. Outros já têm essa certeza desde sempre e aí vão atrás desse sonho para realizar o sonho de trabalhar com algo que você tem a possibilidade de trazer uma mudança social positiva, ainda que num espaço determinado, num momento determinado, ainda que tidas como pequenas, e além disso receber bem para isso, isso
vale qualquer esforço, sem dúvida alguma. E para a gente também já ir encerrando aqui o bate-papo, eu também queria que a gente estava conversando antes da gravação que atualmente você também estuda, inclusive com estratégia, né? Eu queria que você contasse sobre isso, para que concurso, como que descobrir estratégia, enfim. Eu estudo, na realidade, não é para nenhum concurso específico, né? Eu tenho aquele pacote vitalício, então com acesso a vários cursos, e eu utilizo para atualização constante. Como é um material que traz um conteúdo com qualidade, de forma objetiva, e como no dia a dia a gente tem muito trabalho e precisa, como uma das coisas que eu testei como um dos desafios, que é se manter atualizado, eu utilizo esse mecanismo, que é a estratégia, para me manter atualizado, para acompanhar as modificações legislativas, os comentários doutrinários a respeito dessas modificações legislativas, jurisprudenciais também, principalmente, e ter sempre o conhecimento em dia, com um material objetivo, mas que ao mesmo tempo traz a qualidade suficiente para atuação, uma boa atuação no dia a dia de promotor de justiça. Legal, que você tinha falado, né? O estudo ele é constante, então mesmo que de repente não esteja estudando para concurso, para fazer uma outra prova, para se manter atualizado, acho que em qualquer área, né? É super importante estar sempre estudando e não só porque conseguiu o cargo, de repente parar de estudar, né? Sim, eu acho um grande erro parar de estudar ao ser aprovado, porque muitas vezes é o que eu disse, aquela questão da credibilidade, né? Se você está sempre atualizado, se você está sempre mantendo o seu conhecimento em dia, e aí eu utilizo essa ferramenta, utilizo o site de estratégia, os materiais que são fornecidos ali, e até para pesquisa, enfim, isso traz credibilidade para o seu trabalho. Então, quando você eventualmente tem uma ação relevantíssima e faz um pedido de medida liminar para antecipação de tutela, o juiz certamente vai olhar com outros olhos do que ele olharia se você fosse uma pessoa que não se importasse em estar com conhecimento em dia e que tivesse já ultrapassado, porque hoje em dia, em meses, você pode ter seu conhecimento já bem desatualizado. Com certeza. Então, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um conselho ou uma mensagem para os concurseiros, para as pessoas que estão aí pensando em prestar algum concurso para promotor ou para carreiras jurídicas. Que conselho ou mensagem você poderia deixar? Para você poder caminhar corretamente, você tem que saber para onde você está indo, para onde você quer chegar. Né? Se você tem a definição daquilo que você quer, da carreira que você quer seguir, isso já é um passo enorme. O segundo é disciplina, porque você sempre vai achar que não está preparado. Isso é comum, é bem comum. Todo mundo acha que não está preparado e muitas vezes a pessoa desiste no meio do caminho. Mas com disciplina e não desistindo no meio do caminho, não tenha dúvida que esse seu sonho vai ser uma realidade. É isso aí. Matheus, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado, né? Você deu um tempo aí da sua agenda, do seu dia a dia, para falar com a gente dessa entrevista. Com certeza vai ajudar muita gente a esclarecer dúvidas, saber um pouquinho mais sobre a profissão. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é uma honra poder contribuir com todos, né, que desejam conhecer um pouco mais da carreira e que estão nessa luta aí em busca do tão almejado cargo público, aqui especificamente do Ministério Público. Eu desejo a todos muita sorte, perseverança, disciplina, que sem dúvida alguma vocês vão
chegar à aprovação tão desejada e agradeço a estratégia pelo convite tão gentilmente feito. E a gente também te deseja muito sucesso. Obrigada. Obrigado. Pessoal, eu termino por aqui. Até uma próxima entrevista. Tchau.